Estão bem-vindos a mais um culto de celebração, hoje, dia 5 de julho de 2020. Portanto, já nos encontramos no segundo semestre deste ano. Vamos neste momento dirigir uma palavra de oração a Deus por este culto que em breve vai ter o seu início, ou está iniciando. Oremos. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por toda a forma de proteção que Tu tens nos dado, quer em casa, quer caminhando, quer no trabalho, a proteção física, proteção material e espiritual. Meu Deus, quero buscar neste momento a Tua presença, para que este culto que agora inicia seja um culto abençoado, para que todos aqueles que vão fazer parte nele, Senhor, sejam uma bênção e sejam abençoados também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos, neste momento, fazer o acompanhamento do grupo coral dos jovens. Acontecerá! Acontecerá, povo de Deus! O que acontecerá, minha irmã? O sol escurecerá! Acontecerá, meu irmão! Acontecerá, jovem! O que vai acontecer dessa vez, minha irmã? A lua não dará mais a sua luz. O que mais? As estrelas todas cairão. Acontecerá! Acontecerá! O que acontecerá, irmão Jacó? Estando dois no carro, será levado um. Acontecerá! Acontecerá! O que acontecerá, meu amado irmão? Estando três na rua, será levado um. Acontecerá! Acontecerá! O quê? Estando dois na cama, será levado um. Temos aqui falar da vinda do Senhor. Queremos convidar o nosso irmão obreiro, residente na cidade de Harare, no Zimbábue. Ele que vai nos trazer neste momento
uma palavra bíblica. Saúde a amada igreja na bendita paz do Senhor, amém? E em seguida convidá-la para abrirmos a palavra em Lucas 18, versículo 8, parte B. Assim diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, esta pergunta surge da parábola que o Senhor Jesus proferiu acerca da mulher viúva persistente. A Bíblia diz que havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não respeitava o homem. Aleluia! E na mesma cidade vivia esta mulher viúva que tinha um caso que várias vezes levou para o juiz atender, mas a Bíblia diz que o juiz simplesmente não atendeu o caso da mulher. A Bíblia nos ensina que a mulher persistiu, porque tinha fé. Que este juiz, apesar de não temer a Deus e não respeitar homem nenhum, há de ouvir o meu caso e resolvê-lo a meu favor. Aleluia. Assim também, amados, nesta manhã eu trago esta palavra de exortação a permanecermos na fé, apesar das dificuldades, circunstâncias desta vida, que elas não sirvam para que troquemos a nossa fé. Mesmo quando tivermos sucessos, que não vendamos a nossa fé. Com as dificuldades, que não vendamos a nossa fé. Amados, a Bíblia diz que Moisés, aleluia, porque tinha fé em Deus, abriu o mar e o povo passou em seco. A Bíblia diz que Abraão acreditou e foi imputado isto como pai da fé e se tornou pai das nações. A Bíblia diz que Jó perseverou em meio de adversidade que até a sua própria esposa lhe propôs para insultar a Deus e morrer. Mas Jó disse: eu não irei fazer isso. Eu irei até ao fim porque conheço o meu Deus. Amados, foi grande a dificuldade que Jó viveu. Amado José no Egito, aleluia, enfrentou a dificuldade com a mulher de Potifar, mas ele persistiu na fé porque sabia, conhecia o seu Deus, e no fim sabemos o que é que Deus fez. O elevou a governador do Egito. Amados, aleluia, a Bíblia diz que Eliseu flutuou o pedaço do machado lá do fundo do rio, por causa da fé. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu, aleluia, glorificou a Deus. Amados, continuemos persistentes na fé. A fé, ela é capaz de abrir mares de dificuldades. A fé, ela não deve ser vendida por causa de prosperidade. A fé, ela não pode ser vendida por causa de dificuldades. A nossa fé tem que permanecer firme. Aleluia. Sabemos que enfrentamos várias dificuldades. As economias não estão bem. A situação de saúde não anda bem. Sabemos disso, mas o nosso Deus, Ele é maior que tudo isto. Aleluia. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele venceu as dificuldades. E isso nos ensina que nós temos que perseverar. Não vamos vender a nossa fé, com qual seja circunstância da vida. Aleluia. Eu deixo esta palavra de exortação esta manhã, para que a amada igreja continue firme. O nosso Senhor vem aí, e a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, vamos perseverar. Não importa as dificuldades ou bênçãos. Não vendamos a nossa fé por nada. Perseveremos e no fim seremos salvos. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Amém. Em seguida, o Ministério do Louvor vai nos trazer aqui uma música intitulada Fortaleza. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor,
escondo na minha fortaleza. Ouro escondo, ouro escondo, ouro escondo na minha fortaleza. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo Na minha fortaleza, ouro escondo, ouro escondo, ouro escondo. Na minha fortaleza, ouro escondo, ouro escondo, ouro escondo. Na minha fortaleza, ouro escondo, ouro escondo, ouro escondo. Na minha fortaleza. minha fortaleza. Coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. Já a seguir, a palavra do Senhor vai ser ministrada. E quem vai ministrar esta mesma palavra é a nossa pastora Joyce, que reside e serve ao Senhor na cidade de Maputo. Vamos interceder, vamos orar ao Senhor para que a mensagem venha a nós e nos alcance, como na verdade é o desejo do Senhor. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, chegou a altura em que Tu vais falar conosco, Senhor, através da Tua palavra e esta proveniente, Senhor, da Tua ministra, que vai, Senhor, falar aos nossos corações. Peço, ó Deus, para que abra, Pai Santo, nosso entendimento. Peço, ó Deus, para que nos faça entender, Pai bondoso, assim na sua essência, Pai, esta palavra que vai ser pregada. Senhor Deus, que seja uma bênção, Pai, para nós nesta manhã e em qualquer momento, Senhor, que ela vier à nossa mente. Que possa, Pai Santo, alcançar as nossas vidas e poder transformar, poder, Pai Santo, Senhor, sarar as feridas, poder, Pai Santo, Senhor, dar a esperança e tudo quanto, Pai Santo, Senhor, ela foi, Pai, direcionada a fazer
possa, Pai Santo, se efetivar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amado do Senhor, eu quero meditar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, capítulo do número 35, versículo do número 2. Eu vou ler o versículo 2 e o versículo do número 5, que diz a palavra do Senhor. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Versículo do número 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Vamos ler também o 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Amém, amados? Vamos meditar a palavra do Senhor nesta hora, que tem como tema a nossa lealdade com o Senhor, a nossa fidelidade com a palavra de Deus, o nosso compromisso com a mensagem do reino. Nós vemos aqui uma situação em que o profeta Jeremias é instado por Deus para que ele convocasse os recabitas à casa do Senhor para que lhes servisse vinho. Nós vemos aqui uma situação em que o profeta Jeremias, ele é ordenado a Deus para que chamasse os recabitas, para que eles se apresentassem na casa de Deus. Amados, é importante referir que os recabitas eram um clã nômade. Eles não tinham casa própria, eles não edificavam casas, eles viviam em tendas. E eles desmontavam as tendas de um lugar para o outro. Eles não semeavam. A Bíblia pouco fala sobre os recabitas, mas estudos, dos teólogos referem que os recabitas eram um povo que Moisés teria aparentado com eles através de casamentos. E eles foram adotados na tribo de Judá. E eles passaram a pertencer ao povo de Deus. Mas é importante referir que os recabitas, já que eles não construíam casa, eles viviam em tendas, a sua mobilidade era muito fácil. Eles podiam se deslocar de um lugar para o outro, porque é de fato numa tenda onde eles moravam. É importante frisar esse aspecto porque, amados, na nossa vida cotidiana, nós como cristãos enfrentamos situações de várias natureza. Às vezes passamos por luta, às vezes passamos por necessidade e nós nos conformamos com aquela situação. Imagine que você esteja passando por um deserto da enfermidade, um deserto de desemprego, um deserto de rejeição, um deserto de falta de autoestima. Amados, no deserto não é para construir casa, no deserto não é para edificar moradia, no deserto não é para construir tenda. Ou seja, quando nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida, não é para que nós possamos nos acomodar com aquela situação, mas sim, o que nós podemos fazer num deserto? Num deserto, amado, primeira coisa, você não vai ter material para construir, graças a Deus você não vai ter. Numa situação de dificuldade, você não vai ter condições, aleluia, para edificar uma casa, você não vai ter. Mas uma coisa que não falta no deserto, aleluia, é um clamor ao Senhor, aleluia, é a nossa busca, aleluia, ao Senhor, é a nossa total dependência com Deus. Se estamos no deserto, não tem água, não tem providência de lado algum, mas uma providência que não falta é a providência de Deus para as nossas vidas. E como é que virá a nossa providência diante das nossas vidas? Ela divide a nossa confiança em Deus, da nossa total entrega, da nossa obediência a Deus. Uma coisa que nós podemos construir no deserto é uma torre. Mas como construir torre se nós não temos material para construir? Aleluia. Eu vou te dizer um segredo. No deserto você pode edificar uma torre, mas uma torre bem elevada, uma torre bem comprida, uma torre que vai muito longe. Como é que você pode edificar? Através do seu joelho no chão, através da sua testa
cabeça prostrada ao Senhor, através das suas mãos levantadas, rendidas ao Rei dos Reis, aleluia, buscando a sua face, invocando o nome que está acima de todo nome, aleluia. No deserto você pode fazer isso. E quero te dizer mais, quando o cristão, ele se coloca de joelho, de joelho é o lugar mais alto em que você pode estar. Então você pode edificar no deserto, no seu leito de enfermidade, na sua carência, aleluia, nas suas limitações do dia a dia. Você pode edificar uma torre para o Senhor. É essa torre que você vai edificar de joelho para buscar, aleluia, a face do Senhor, para invocar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero te dizer mais, cristão de joelho, cristão, aleluia, de mãos levantadas ao Senhor, cristão passando por uma situação difícil, mas invocando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero te dizer que quando ele se levanta para vencer. Quando ele se levanta, aleluia, para a vitória. E quando ele se prostra diante de Deus, ele já começa a visualizar o milagre, aleluia. Ele já começa, aleluia, a visualizar o fim, aleluia, daquela situação difícil que ele está passando. Deixa eu te dizer mais alguma coisa. O povo de Israel, quando saiu do Egito para a terra prometida, eles passaram pelo Mar Vermelho. No Mar Vermelho era para eles passarem. No Mar Vermelho era para eles atravessarem. Eu não sei qual era o tamanho, aleluia, da estrada que o Senhor abriu no meio do mar para que o povo atravessasse. Mas eu imagino uma autoestrada, porque o povo de Deus era um povo numeroso. Foi aberto, aleluia, uma autoestrada no Mar Vermelho para que o povo atravessasse. Imagina se aquele povo de Deus dissesse: olha, aqui já dá para construir uma tenda e permanecermos aqui. Amado, a ordem do Senhor não é que eles edificassem uma tenda, aleluia, no Mar Vermelho, mas no Mar Vermelho era para que eles passassem. E eles foram passando pelo Mar Vermelho. Eles foram passando pelo Mar Vermelho, aleluia. E eles, quando atravessaram lá do outro lado, aleluia, e eles viraram para trás. Sabe o que aconteceu? É que o exército de Faraó lá vinha atrás, na mesma autoestrada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aí naquela estrada, aonde Deus exaltou o povo de Israel, porque ele passou enxuto, aleluia, e todos eles passaram, é lá onde o exército de Faraó, aleluia, foi humilhado. Então, amados, quando nós passamos por um deserto, quando passamos por uma situação difícil, aleluia, é uma escola do Senhor, é um lugar onde o Senhor quer forjar o nosso caráter, é um lugar onde o Senhor quer aperfeiçoar o nosso ego, é um lugar onde o Senhor quer aperfeiçoar a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele. E veja só, uma coisa que eu imagino, quando o povo de Israel atravessou enxuto para o outro lado, eu imagino, né, pessoas levantando a mão, aleluia, tchau, para o povo do Egito. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele disse: a esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês os verão. Amado, nós quando passamos por uma situação difícil na nossa vida, nós temos que entender que, olha, é apenas uma passagem, mas eu vou passar, eu vou vencer, e esse inimigo que me humilhou hoje, ele nunca mais me humilhará. Sabe por quê? Porque Deus, ele é que te dá a vitória. E quando Deus dá a vitória, ela é certa, não tem como recuar. Os recabitas, amados, eles foram convocados por Jeremias para que eles se apresentassem na casa de Deus. É maravilhoso. Imagina só, você recebe uma chamada para se apresentar na casa de Deus. Os recabitas, eles foram, se apresentaram na casa de Deus. O profeta Jeremias preparou um banquete, eu imagino, né? Com aquelas taças da casa do Senhor, aquelas taças, né? Que o rei Salomão tinha feito de ouro, de prata, tudo de alto nível. Claro, que não era para um Deus qualquer, era para o Deus Todo-Poderoso, era para o Senhor dos céus e da terra, era para o Omnipotente, era para o Omnisciente, era para o Omnipresente, era para o leão da tribo de Judá. Aquele requinte tudo era para ele. E os recabitas chegam, eles se apresentam, aleluia, no banquete que o profeta Jeremias tinha preparado para eles. E eles chegaram lá, eles se assentaram, tudo mais. E aí o profeta começa a servir vinho, mas quem tinha ordenado para que chamasse os recabitas à casa do Senhor para que servisse vinho era o próprio Deus.
Imagina só, na casa do Senhor, você é servido um banquete, um vinho. Eu não sei classificar os vinhos, mas creio que poderia ser até um vinho de primeira. Os recabitas dizem, olha, eu entendo que ainda pode ser uma ordem de Deus, eu entendo e ainda respeito a sua posição, ô Jeremias, mas nós não beberemos vinho. Nós temos um pacto de lealdade, nós temos um pacto de compromisso, aleluia, com o nosso antepassado Jonadab, que nós não poderemos beber vinho. Amados, beber vinho era uma coisa que se fazia, né, naquele tempo, mas os recabitas, eles entenderam que, olha, o beber vinho pode ser uma situação que nos leva a quebrar a nossa aliança com Deus. O beber vinho, nos embriagar com vinho, pode ser uma situação que nos leve, aleluia, a desobedecer a lei do Senhor nosso Deus, aleluia. E uma coisa engraçada é que essa palavra volta a se repetir no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim à igreja, e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. A vontade de Deus é que o cristão seja cheio de poder de Deus, a vontade de Deus é que a igreja do Senhor, aleluia, possa se encharcar do poder de Deus, e eu gosto de referir isso, que a medida do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas é transbordar, é estarmos cheios, aleluia, do poder de Deus. Não importa a circunstância em que você está passando, aleluia, se você está em casa, aleluia, não pode sair, não pode congregar, mas uma coisa que eu posso te dizer, aleluia, nós podemos até não estar diante de uma congregação, aleluia, mas na nossa casa nós podemos nos encher do Espírito Santo. Onde nós estiver, aleluia, nós podemos nos ser impactados pelo poder de Deus, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, mudar, aleluia, a nossa sorte, mudar a nossa história e nos levar cada vez mais perto aleluia, dele, nos levar ao nível mais profundo de intimidade com Deus, nos levar a mergulhar na fonte de águas vivas. Lembra, queridos, que há uma fonte de águas vivas do jorrando do trono de Deus para as nossas vidas, aleluia. E Deus ainda frisa na sua palavra, quem crê em mim, do seu interior, aleluia, fluirão rios de águas vivas, aleluia. Rios vão transbordar do seu interior. Os recabitas disseram, olha, nós não beberemos vinho, nós não bebemos vinho, nós nunca nos embriagamos com vinho. Se essa palavra viesse para ti hoje, você diria, eu não vou me embriagar com as coisas desse mundo, eu não vou me embriagar com as concupiscências da carne, eu não vou ceder à vontade da carne. Sabe por quê? Porque eu tenho um dever de realidade com meu Deus, eu tenho um dever, aleluia, de compromisso com meu Deus, eu tenho um dever de fidelidade com meu Deus, aleluia. A minha vida está sujeita ao Senhor dos Senhores, e eu não posso, aleluia, de nenhuma maneira desobedecer às ordens que estão na palavra de Deus, aleluia. E ainda, por causa da fidelidade, o Senhor, ele promete na sua palavra, eu vou edificar a minha igreja sobre esta porta, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, aleluia. Não é a situação de carência que você vai pensar que é o fim, você não vai pensar que, olha, é a situação de enfermidade, esse é meu fim, é a situação de tribulação no meu lar, isso é o meu fim, é porque não posso ir à igreja, não posso congregar, este é o nosso fim. Não, a palavra de Deus diz, a igreja do Senhor está edificada sobre uma rocha, aleluia, e as portas de Satanás, as portas do diabo, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Os recabitas, eles foram obedientes, aleluia, à palavra de Deus. Os recabitas, eles sempre tiveram um papel importante. Nós podemos até ver, né, de acordo com os estudiosos, teólogos, eles dizem que os recabitas teriam sido eles a ajudar o rei Jeú a acabar com o culto a Baal em Israel. Amado, nós devemos, aleluia, ser essa geração que vai acabar com a idolatria na nação, com a idolatria na sua casa. Como é que vamos acabar com a idolatria, com a prostituição? Nós vamos acabar de joelho, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, aleluia.
Lembra quando eu estava falando sobre a construção de torre no deserto? Aleluia. Mas você pode dizer, sim, no deserto não há nem sequer água. No deserto não há providência de ninguém, senão de Deus. Como é que eu poderei edificar uma torre em oração? Amado, eu quero te dizer, as suas lágrimas, elas servem, aleluia, para amassar o barro. As suas lágrimas, elas servem, aleluia, para amassar o material que tu vais usar para edificar a sua torre de joelho, para que você possa se encontrar com Deus. Amado, eu quero te dizer uma coisa, a palavra do Senhor nos ensina que as lágrimas do cristão, elas são valiosas. Mas por que está chamando sempre cristão, e não crente? Eu quero te dizer uma coisa, o crente é aquele que crê, o diabo até crê em Jesus, os demônios creem em Jesus e até estremecem, mas o cristão, ele é um pequeno Cristo. O cristão, aleluia, está comprometido com o Senhor Jesus. O cristão, ele está comprometido em fazer a vontade do Senhor. Deus está procurando de cristão como os recabitas, que digam, olha, o mundo me oferece prostituição, mas eu vou dizer não à prostituição. O mundo me oferece o adultério, mas eu vou dizer não ao adultério, porque a palavra do Senhor diz que os adúlteros, os fornicadores, eles não herdarão o reino dos céus, aleluia. O cristão é aquele que diz assim, quando lhe dá um suborno, ele diz, toma lá suborno, porque o cabrito come aonde está amarrado. O cristão, ele diz assim, eu não sou cabrito, eu sou ovelha, aleluia. Eu sou de Cristo, tenho compromisso de obedecer a palavra de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor nos ensina muito bem, mesmo diante dessas situações. O Romanos capítulo 12, versículo do número 2, diz, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, aleluia. É importante que nós possamos obedecer a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina, amado, que nós somos vasos de honra, aleluia. Eu quero só te dizer uma coisa, imagina só, diante de muitos vasos, aleluia, tem muitos vasos. Há pessoas que têm o hábito de adornar as suas casas com vasos, outros com vasos de ouro, outros com vasos de prata, outros com vasos, não sei se diamante também faz vaso, eu não sei, mas eles usam material de grande valor. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele disse, não é o vaso de ouro que eu quero, não é o vaso de prata que eu quero, não é o vaso de diamante que não eu quero, não é o vaso de metal não sei o que eu quero um vaso de barro, aleluia, porque eu coloco o vaso de barro na minha mão, e eu coloco o vaso de barro na minha mão, eu amasso o barro, e aí vai sair, aleluia, minha igreja, aí vai sair um vaso para que eu possa encher do poder do Espírito Santo, para que eu possa usar para a minha glória, e eu moldo o vaso da maneira que eu quero. Eu quero te dizer, esse vaso é você. Esse vaso é você que está sendo moldado pelo Senhor, aleluia. E quando nós somos moldados, amado, sinceramente, tem momentos em que nós sentimos dor. O vaso, quando ele é amassado, você sente dor, porque o Senhor às vezes aperta aqui, a mentira sai, e isso dói, e o Senhor vai apertando, sai a prostituição, e isso pode causar dor em você, e o Senhor vai apertando, aleluia, vai sair a fornicação, e isso vai criar dor em você, mas no final do dia, você vai ver que você está transbordando do poder de Deus, e você vai ser aquela pessoa que vai anunciar o poder de Deus, aleluia. O milagre de Deus vai acontecer através da sua vida, aleluia. E você vai olhar para trás, aleluia, onde que você veio e aonde que hoje você está, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus fez um milagre na sua vida. Deus não está procurando os recabitas nesse momento, mas Deus está procurando uma igreja fiel. Deus não está procurando os recabitas que dizem não ao vinho, mas Deus está procurando um cristão que diz não ao pecado. Deus está dizendo assim, nesta hora, aleluia, que eu vos constituí um reino de sacerdote, aleluia. Você não é uma pessoa qualquer, mas você é sacerdote, aleluia, para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você pode dizer, porque eu sou gente chique, porque eu sou gente chique, eu não posso me misturar, mas Deus, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Aonde o Senhor te mandar, você irá. Vamos ver um próprio exemplo do Senhor Jesus, né? Falado pelo apóstolo Paulo. Diz que Jesus, sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele antes se aniquilou a si mesmo, Ele se despojou a si mesmo, tomando a forma de servo, e Ele sendo obediente até a morte,
morte e morte de cruz. E a Bíblia diz ainda, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. É momento de a gente se colocar em oração, é momento de cristão se colocar em oração, é momento do cristão, aleluia, ser fiel, aleluia, ao Senhor, é momento da igreja continuar com a sua lealidade a Deus, aleluia, não importando o confinamento, não importando onde nós estamos, mas nós precisamos de continuar, aleluia, com a nossa fidelidade ao Senhor e colocando a nossa fé em Deus, aleluia. Amado, quando nós nos posicionamos para orar, quando nós nos levantamos, aleluia, quando nós nos levantamos, aleluia, da guerra espiritual em oração, quando nós nos levantamos, aleluia, para guerrear em oração, aleluia, eu quero te dizer, aleluia, que o reino das trevas, ele é abalado. Quando nós nos levantamos, aleluia, depois de uma oração fervorosa, como se diz a palavra do Senhor, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando nós nos levantamos depois de uma batalha em oração, aleluia, eu começo a imaginar dardos inflamados, não de maligno, aleluia, mas do poder de Deus, ele subindo, começando, aleluia, a afetar o arraial do inimigo, a afetar as potestades, a afetar os principados, a afetar as hostes malignas das regiões celestiais, e aí o inimigo, ele é que vai ter que se prostrar. Você estava prostrado diante de Deus, mas agora o inimigo, ele se prostra diante de ti, não porque é você que tem poder, mas ele se prostra diante de Deus que está em você, aleluia, e o milagre vai ser inevitável. É tempo de orar por esta nação. É tempo da igreja estar cada vez mais unida para buscar a face do Senhor. É tempo de nós nos humilharmos e orar e clamar ao Senhor. Não esqueça da palavra do Senhor que está em 2 Crônica, do capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu do céu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Está na hora de nós orarmos por essa nação, amado. Está na hora de nós orarmos pelas nações. Está na hora de nós interceder pelas nossas famílias. Está na hora de nós sairmos do conformismo, aleluia. Está na hora de nós sairmos de nos acostumar das coisas, do modus vivendi atual. Está na hora de deixarmos de nos conformar com essa situação toda e transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que nós de fato possamos provar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero mandar assim um abraço muito forte para você, mas um abraço assim, acompanhado de poder de Deus, aleluia. E se você estiver enfermo, que Deus possa lhe curar agora, porque o poder de Deus entrará sobre a tua vida para curar, para sarar e para restaurar, aleluia. O poder de Deus entrará sobre a sua vida, eu profetizo. O poder de Deus entrará na sua vida para curar, para sarar, para quebrar todo o mal, aleluia, aleluia. Há poder no nome do Santo do Senhor Jesus, aleluia. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Eu quero mandar para você um abraço muito forte e o Espírito Santo de Deus entrando na sua vida para te impactar, para te encher, para renovar-te, aleluia, para que você possa permanecer, aleluia, firme no Senhor. Lembra, a nossa lealidade ao Senhor é até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Já mesmo no final da nossa celebração, quero agradecer a todos que nos acompanharam e acredito que todos foram abençoados e também o acompanhamento que cada um de vocês fizeram foi uma bênção para nós. Isso agrada a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela participação do nosso irmão José Monteiro, pela participação do grupo ou do Ministério de Louvor, pela participação da nossa pastora Joyce, através da ministração, e queremos agradecer a todos pela atenção que prestaram ao longo deste culto. E assim mesmo a fechar, quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor para nos trazer a sua apresentação. E que Deus abençoe a todos. Nos encontraremos no próximo domingo, quer através deste canal, e quem sabe, até lá, pode acontecer que já haja uma
possibilidade de nos reunirmos nos templos, mesmo em um número muito reduzido. Mas para que isso aconteça, temos que mudar de comportamento com relação ao coronavírus. E que Deus ricamente abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza. Jesus. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. Coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza.